Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem para você. Neste tempo de guerra eleitoral, a guerra pelo voto, eu quero trazer aqui uma reflexão com a seguinte pergunta: um cristão pode ser de esquerda ou o cristão só pode ser de direita? Em primeiro lugar, é importante destacar que, acima de qualquer posição política, o cristão é filiado a Cristo através do batismo. Então, todo cristão é chamado a viver a liberdade de filho de Deus pelo batismo. Por isso, todo cristão tem a liberdade para escolher o partido que achar melhor, seja esse partido de direita ou de esquerda. Nenhum partido está perfeitamente alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia não se alinha nem com a direita e nem com a esquerda. Na verdade, esses termos, direita e esquerda, só surgiram muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita. Então, o primeiro compromisso do cristão deve ser com a verdade do Evangelho, que se aplica principalmente na vida individual. Então, as escolhas políticas, elas são de responsabilidade da consciência de cada um. Em Romanos capítulo 14, versículo 22, São Paulo diz: assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, porque feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Nós não podemos generalizar dizendo que todo um lado é ruim e que todo o outro lado é bom, porque tanto a direita quanto a esquerda política são muito abrangentes. Elas englobam muitos partidos políticos diferentes. Os dois lados abrangem partidos moderados e partidos extremistas. Então, por exemplo, a extrema-direita, ela produziu horrores como os nazistas e os fascistas e a ditadura militar no Brasil. A extrema-esquerda também produziu horrores como os regimes comunistas na Rússia e na China e também em vários países da América Latina. Podemos citar a Venezuela e também Cuba. No entanto, é ignorância dizer que todo apoiante da direita é nazista e que todo apoiante da esquerda é comunista. Então, os partidos moderados, eles têm pouca coisa em comum com os piores exemplos da direita e da esquerda. Em uma democracia, há muita diversidade política. Devemos analisar nossas opções com cuidado e sensatez, conforme nos diz Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, meu irmão e minha irmã, nenhum partido político segue completamente a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que tem alguns ensinamentos que se alinham mais com a direita política e alguns ensinamentos que se alinham mais com a esquerda política. Então, o cristão não é obrigado a se posicionar de um lado ou de outro. Também ele pode mudar de partido, se mudar de ideias, mas a Bíblia é o fundamento da nossa vida. Então, o que a Bíblia diz sobre direita e esquerda? Durante esse período, nós temos visto muitos textos bíblicos circulando, principalmente por apoiadores da direita, citando alguns versículos bíblicos na intenção de dizer que quem é da esquerda é do mal. Então veja bem, eu vou citar aqui alguns versículos que estão por aí nas redes sociais. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. O coração do sábio se inclina mais para o lado direito, mas o do astuto se inclina para a esquerda. Outro versículo muito compartilhado, outro texto bíblico, é de Mateus capítulo 25, versículo de 31
a 41, que Jesus fala do juízo final. Quando Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam a herança, como herança o reino dos céus que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Em seguida, o rei dirá aos da esquerda, aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim e vão para o fogo eterno preparado para vocês e para o diabo e seus anjos. Muito bem. Tem um outro versículo, e também faz parte do credo católico, que é que Jesus está assentado à direita de Deus. Então esses textos têm circulado por aí. Mas será que é realmente isso que a Bíblia fala de direita e esquerda? Vamos ver outros textos que falam, que dão uma visão mais clara do que é ser direita, o que é direita e esquerda. Em Provérbios capítulo 4, versículo 27, o Senhor diz assim: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, mas afasta os teus pés do mal. Em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, o Senhor diz a Josué: tenha ânimo e seja corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. E não te afaste dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas êxito em todas as tuas empresas. Muito bem, meu irmão e minha irmã, é preciso notar que há cristãos verdadeiros que preferem a direita e há cristãos verdadeiros que preferem a esquerda. Mas, apesar das diferenças políticas, nós temos algo em comum: Jesus Cristo. Por isso, nós devemos tratar nossos irmãos com amor e respeito, mesmo que eles tenham opinião diferente da nossa. Portanto, São Paulo diz aos Romanos capítulo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então a Bíblia defende valores que são normalmente associados com a direita, como a família e a responsabilidade individual. Por outro lado, a Bíblia também traz ensinamentos que promovem a ajuda aos necessitados, a partilha da riqueza e a prática da justiça. Ainda há outras políticas na Bíblia que não são apoiadas por nenhum partido, nem de direita e nem de esquerda. Por exemplo, que partido hoje promoveria um ano inteiro em que todas as dívidas fossem canceladas e todas as propriedades fossem redistribuídas? Não tem. Mas no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 e 2, e Levítico 25, 10, essa lei foi criada por Deus para o governo de Israel, lá no Antigo Testamento. A verdade de Deus sempre foi radical e ela nos desafia a viver de maneira diferente, indo além das nossas posições políticas e partidárias. Então a Bíblia é desafiante tanto para quem é da esquerda quanto para quem é da direita. E independentemente do partido que prefere, o cristão deve se esforçar para viver em conformidade com a Bíblia. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vou falar sobre os ideais da direita e da esquerda, sobre também a questão de ser progressista e conservador. Um abraço, fique com Deus e que o Senhor te abençoe.